Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Diogo Cavassoni, sou o Head de Ortodontia da empresa Smart Aligner. A gente faz os planejamentos do alinhador. Tá? Sou graduado em odontologia pela UFRJ, tenho formação em implantes também pela UFRJ, sou pós-graduado em ortodontia pela Universidade Estado do Rio e mestre em odontologia na cadeira de reabilitação oral pela Universidade Veiga de Almeida, também no Rio de Janeiro. Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre fluxo digital para alinhadores e Smart Aligner. Bom, o tema já é bem difundido, né, na nossa área, e eu venho falar para vocês um pouquinho sobre as diferenças entre você usar um planning center, um centro de impressão, e o chairside ou o in-house, né, que é você fazer no seu próprio consultório. Então, eu deixo a pergunta para vocês, né? Qual será o futuro desse ortodontista? Quais serão suas aplicabilidades clínicas desse fluxo digital? Isso aí é o que eu vou tentar ajudar a elucidar um pouquinho e botar mais algumas dúvidas no bom sentido, né, na cabeça de vocês, para vocês terem a própria análise, até porque acho que cada um tem que desenvolver a sua história e ter o seu modo de trabalhar com a odontologia e com a ortodontia especificamente. Então, aqui nós temos um vídeo institucional da nossa empresa, que mostra um pouquinho do nosso trabalho, como ele é conduzido. Assista um pouquinho aí. Bom, bacana, né? O vídeo institucional. Quem quiser conhecer, nossa empresa está aberta a conhecer esse parque de impressão, um dos maiores da América Latina. A empresa investiu muito, né, na tecnologia e na capacidade de impressão para poder atender bem todos os clientes aí do Brasil. Mas vamos lá. Essa figura aí representa um pouquinho do que é trabalhar com inovações e do que é você acompanhar essas inovações e às vezes até quando você deixa de acompanhar. Então você vê que ali no começo, né, você tem uma porcentagem pequena de inovadores, né, que seria o early market, que seria, né, o mercado de inovação, parte da inovação do mercado, tá? E tem os que adotam as tecnologias mais cedo, né? E aí você vê uma porcentagem maior. E reparem que as pessoas que adotam cedo, né? Elas já adotam, elas adotam com um mínimo de configurações ou de opções dentro daquele conjunto, né? Seja uma televisão, seja qualquer tipo de inovação. Então, ainda está com o mínimo de opções dentro daquela tecnologia, mas eles estão num grupo, né, das pessoas que gostam de coisas novas. Tá? Então, e depois vem caracterizado ali, the chasm, seria o abismo, né, entre os inovadores e o mercado em geral, que é o mainstream market. Então você tem ali depois a galera que vem vamos dizer assim, no rabo do cometa do mercado de inovação. E aí a grande maioria que já adota o produto com toda a solução, né? E depois vem a maioria atrasada, né? E aí vocês veem 34%, e depois vem os retardatários com 16% das pessoas. E aí são as pessoas, né, o mainstream market são as pessoas que gostam das soluções completas e da conveniência. Né? Então, é importante que a gente tenha uma compreensão de como as inovações e como o mercado se comporta
frente a essas inovações e frente às soluções completas do produto. E aí você vai se colocar como você gostaria, né? E o quanto que você pode estar, que às vezes, né, o custo financeiro também te impede a ser um cara que vai entrar cedo no mercado, porque às vezes o alto custo impede também. Então, não dá também só criticar. Então, o fluxo digital na ortodontia. Né? Então, é importante deixar esse recado que nem todos os movimentos, né, dos alinhadores eles têm as mesmas eficiências dos movimentos feitos com ortodontia fixa, esse practice, né? Porque ainda é uma biomecânica ainda pouco conhecida, que ainda carece, né, de mecânicas auxiliares ou até mesmo de materiais melhores para conseguir impor certas forças nos dentes ou certas direções para o movimento dentário ser melhor e mais completo. Né? E aí você tem, né, uma revisão sistemática, algumas, né, que falam sobre essas comparações. Essa daí que eu botei no meu slide é uma delas, né, sobre o tratamento com alinhadores ortodônticos em comparação a aparelhos fixos. Né? E tem bastante e basta a gente procurar para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, o recado que eu deixo para vocês é que a gente precisa compreender essa nova ortodontia digital. Boto nova entre aspas porque ela já está aí, ela não é nova. Né? O Invisalign, por exemplo, que foi uma empresa inovadora na área de alinhadores, ela já está aí há muito tempo. Né? Muitos não adotaram ainda, mas ela já está aí há muito tempo. Eu considero nova porque agora que explodiu, que deu boom, que os pacientes estão procurando, né? E os ortodontistas estão procurando bastante. Então, por isso que eu classifiquei como, entre aspas, uma nova ortodontia digital. E que apesar dela ser considerada recente no nosso portfólio, ela tem vasta literatura. Então, é importante a gente estudar, a gente procurar entender como é que funciona essa nova biomecânica, né? Não só dos alinhadores, mas também em colagem direta virtual, né? Conhecer o que a gente tem de opções para trabalhar é importante. E aí, depois que você conhece, você opta, quero ou não quero trabalhar com tal tecnologia. Tá? E sem o domínio do conhecimento e da técnica, não tem sucesso. Isso aí não adianta. A gente pode tentar, né? A gente pode comprar todos os equipamentos. Se a gente não conhece a técnica, não conhece, não domina, não vai dar certo. É como na ortodontia convencional, isso não mudou. Se a gente não conhecia a técnica e não dominava, não tinha como dar certo. Né? Por exemplo, quem não conhece uma técnica de moldagem nunca vai moldar bem. Né? Não é porque ele virou digital que ele vai começar a moldar bem. Né? Então, isso é importante deixar claro. Tá? Então, aí, os vários artigos que a gente tem aí né, em diversos sites, diversas fontes, que a gente pode procurar e tentar estudar para entender melhor o que essa ortodontia digital tem a oferecer para a gente e se ela é eficaz, se vale a pena investirmos, né? Então, acho interessante vocês darem uma olhada e darem uma estudada para saber, né, realmente aonde vocês estão posicionados e o que vocês querem fazer da ortodontia. Tá? Então aí vem a definição de fluxo digital. O fluxo digital ele compreende desde a aquisição da imagem 3D com scanners, que aí seria o scanners intraoral ou de modelos, e tomografias, bem como planejamento nos diversos softwares, até a produção automatizada dos trabalhos em impressão 3D ou fresagem. O fluxo digital ele é realizado através de um sistema CAD-CAM. Tá? O sistema CAD é Computer Aided Design, que seria design assistido ao computador. E aí são os softwares que a gente tem para trabalhar
na odontologia, né, falando especificamente. Então é a parte de design, a parte do computador, do software, que a gente vai trabalhar para chegar naquele resultado, seja para ortodontia, seja para prótese, seja para a especialidade que a gente, né, periodontia, e, enfim, a especialidade que a gente quer atingir. No nosso caso, a ortodontia. Então, o primeiro passo é a aquisição da imagem 3D. Tá? E hoje em dia, né, em 2020, a gente vê ali, eu editei uma imagem do IDS, que mostra a diversidade que a gente tem hoje de scanners para conseguir essa imagem 3D. A gente tem que digitalizar o nosso paciente para a gente trabalhar ali dentro do software. Então é o primeiro passo. Né? Além dos scanners intraoral, a gente tem o que eu falei antes, né, relatei antes, os scanners de modelos, os scanners de bancada. Tá? Mas hoje em dia, cada vez mais, os scanners intraorais estão entrando no mercado e ganhando essa batalha aí como a melhor opção. Né? Você já vai direto na boca do paciente, facilita e muito a nossa prática clínica. Então, aí eu apresento para vocês o Smart Scan, né, um serviço que a empresa oferece para os dentistas que não têm ainda o scanner, né, para fazer essa tomada, essa aquisição da imagem 3D. Tá? Então, em algumas cidades a gente faz o Smart Scan, fazemos no Rio, São Paulo também, por exemplo, né, e outras cidades do Brasil. Aí essa informação tem no nosso site. Tá? E quem não tem essa possibilidade do Smart Scan, o meu conselho seria usar as clínicas radiológicas parceiras da sua cidade, que geralmente fazem esse tipo de trabalho na maioria das cidades, nas capitais pelo menos. Tá? A gente consegue uma clínica odontológica radiológica parceira que vai fazer esse trabalho aí e a gente ter o modelo digital do nosso paciente. Tá? Aí tem um exemplo de um scanner de bancada que você poderia utilizar e depois ali ao lado você vê que tem uma estação para você trabalhar no software o design ali e a configuração do tratamento do teu paciente, seja para alinhadores quanto para colagem direta digital. Então, vamos falar um pouquinho dos softwares de planejamento. Tá? Aí alguns exemplos, né? Eu fiz alguns prints de tela de alguns exemplos, mais retirados da internet. Tá? Então você tem, né, começando ali do canto esquerdo superior, você tem o Blue Sky Plan, ao lado você tem o Clear Align Studio, né, que era o antigo Orthoanalyzer, e aí tem a Trishape mudou de denominação várias vezes, mas basicamente é o mesmo software, claro, mais atualizado. Tá? E aí você faz a tua configuração. Abaixo do Clear Align Studio da Trishape a gente tem, né, o que a Invisalign oferece, que é o Clean Check. Tá? E um outro bom software é o Artiform também, que algumas empresas usam e alguns ortodontistas usam para fazer também os seus planejamentos digitais. Então, a previsibilidade no tratamento ela depende principalmente destes fatores. Domínio do software, conhecimento do ortodontista da biomecânica dos alinhadores, ter conhecimento das limitações e programar as mecânicas adicionais e a velocidade e sequência da movimentação. O que acontece? Domínio do software. O software que você está familiarizado, você vai conseguir fazer um planejamento melhor se você tiver esse domínio, porque você vai fazer com mais rapidez, você vai conhecer os recursos e o que isso se traduz na clínica. Então, ter o domínio do software, saber o que esse software é capaz de fazer para você, vai te ajudar na tua prática clínica. Tá? O conhecimento do ortodontista da biomecânica dos alinhadores. Por quê? Isso é importante, porque se você não conhece a biomecânica dos alinhadores, né, não existe um freio dentro do software que impeça de você fazer uma movimentação. A não ser que você já faça um preset, né, que eles chamam, né, já coloque alguns, vamos dizer, alguns entraves ali para que o software não deixe você seguir naquele movimento, né, porque você botou alguma condição para ele não seguir. Mas fora isso,
O virtual vai aceitar tudo. Ele vai aceitar que você pegue e faça um torque absurdo, ele vai aceitar que você faça uma vestibularização absurda ou o contrário, e por aí vai, uma intrusão de 5 milímetros, coisas que você sabe que na prática clínica não vão acontecer. Então é importante conhecer a biomecânica dos alinhadores para que você não faça algo imprevisível. Tá? O conhecimento das limitações e programar mecânicas adicionais é que, por exemplo, num movimento que não é tão bom assim com os alinhadores, que é a extrusão, você pode fazer auxílio, tentar usar botões para auxiliar, tentar usar mini implantes, tentar usar elásticos. Então a gente tem que ter conhecimento das limitações que os alinhadores têm e programar mecânicas adicionais, se for o caso. E a velocidade e sequência da movimentação. É importante, por exemplo, você vai trocar o alinhador de quanto em quanto tempo, né? De quanto em quantos graus você troca, você passa para um próximo alinhador, né? Por exemplo, quero fazer uma rotação de pré-molar, vou pedir para o software fazer de 3 em 3 graus, 2 em 2 graus, de grau em grau. Qual é a velocidade e a sequência dessa movimentação? O que você quer? Você vai fazer a distalização em blocos, vai fazer distalização dente a dente, né? Então é importante a gente conhecer tudo isso para poder trabalhar bem com a tecnologia, não só no que a gente fala de in-house, você mesmo planejando, tanto quanto quando você manda para um centro de planejamento, você poder saber o que é bom e o que não é, para você poder pedir uma alteração, saber qual alteração pedir, saber o que falar, né, para aquela empresa do que você quer. Senão você pode acabar aceitando qualquer coisa. Então é importante também você ter esse domínio. Tá? E aí as mecânicas auxiliares, como eu falei, a gente tem como carta na manga, como a própria figura ele diz. Tá? Ancoragem esquelética, e aí você pode fazer ancoragem com buccal shelves e mini implantes e MARPs e um monte de coisa que vem surgindo aí na nossa especialidade. E botões e elásticos, né, que é o clássico, você colocar um botão, fazer uma mecânica de classe 2, uma mecânica de classe 3 com elástico, e alicates de refinamento. Tá? Os alicates de refinamento são para ajudar certos movimentos em que o alinhador não conseguiu completar por si só. E aí você faz um refinamento com determinados alicates. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas recomendo que quem não conheça procure saber. Nos nossos cursos de credenciamento a gente fala deles e aí vocês podem tirar mais dúvidas por lá, tá? Porque não é o tema principal aqui, tá bom? Mas é importante que vocês conheçam. Então, aqui alguns nomes de alguns softwares, né, os mais famosos para vocês quiserem pesquisar, conhecer, tirarem suas observações, fazer comparações, é interessante. Então a gente vai do Tri-Shapes, né, que aí você já até tem diversas denominações, né? Hoje acho que eles estão com Clear Align Studio, né? E Artform, Plamica, Série, CleanCheck, Blue Sky, tem o Nemocast, Nemotech, Sure Smile, e aí por aí vai. Cada dia mais a gente vai ver a criação de novos softwares e as suas referidas atualizações. Então, alguns recursos desses softwares, só para exemplificar, por exemplo, o setup virtual, né, o planejamento virtual dos alinhadores, né, o planejamento de guias para colagem direta também. Tá? Isso aí eu botei o exemplo do Tri-Shape, que é o que a gente mais trabalha na empresa, mas existem isso já em diversos softwares, tá? Não é exclusividade da Tri-Shape, mas a Tri-Shape é um que a gente gosta muito de trabalhar e está acostumado. Bom, e aí vamos mostrar um pouquinho da nossa segmentação e preparação dos modelos digitais. Isso é a etapa prévia ao planejamento. Tá? Então, isso a gente faz lá na empresa e é uma etapa que tem que ser feita. Isso serve para todos os softwares. Todos os softwares vão fazer uma segmentação e preparação dos modelos digitais para que você possa dizer qual é a orientação desse modelo, o que ele vai considerar como dente, o que ele vai considerar como gengiva tecido mole, entendeu? E você dizer para o software até onde ele vai trabalhar e o que é com o que ele está trabalhando,
Além da separação tecido mole e tecido duro, você tem as proximais entre dentes, você tem a inserção de longo eixo. Mas eu vou passar o vídeo para vocês darem uma olhada. Aí, ó, marcação das proximais, o longo eixo já vai aparecendo ali, ó. Vocês podem perceber que o software mesmo já vai colocando, ó, essas bolinhas são os contornos, aí depois se ele já faz uma primeira divisão intuitiva, mas geralmente você precisa corrigir um pouquinho, você corrige. Você precisar, às vezes, principalmente em modelos que foram escaneados, no modelo de gesso, você tem algumas rebarbazinhas, você pode dar uma ajustada. Aí ó, você programa a colocação de attachments, né? Você intrui, extrui, mexe o dente. Aí é aquilo que eu falei, você tem que conhecer essa movimentação para não fazer coisas impossíveis, porque o software aceita qualquer coisa. Tá? Então tá aí um exemplo rapidinho do que é segmentação e preparação dos dentes dos modelos digitais. Tem mais etapas, óbvio, mas é só para ilustrar um pouquinho do começo. Tá? Então, continuando nos recursos, então você tem a guia de setup para colagem indireta. Então você vê ali, né, a colocação dos brackets, colocação dos tubos, aí você tem a divisão da tela, um lado e outro. O lado esquerdo está com os brackets e o lado direito da tela vai mostrando o que essa colagem vai proporcionar futuramente. O que já vai acontecer só com essa colagem dos brackets nessa posição dos dentes. Então, você mover o bracket mais para cervical, mais para incisal, mais para mesial ou mais para distal, o dentinho ali na tela direita ele vai mudando de posição e vai te mostrando uma previsão do que aconteceria com aquela posição de bracket. Bem interessante, é uma técnica que está crescendo muito. Ainda não é a realidade de todos, mas é bem interessante e é importante conhecermos, quem sabe até adotarmos para a nossa clínica. Tá? E aí depois você vai do software para a colocação do bracket, você vai programar a guia. E aí ali você vê uns slotzinhos na frente do dente, que está ali no espaço do dente, são os slots onde você vai posicionar seus brackets. Depois você vai levar a boca e fazer toda aquela colagem que a gente fazia de dente a dente, todos eles de uma vez, seguindo os ritos de ataque ácido, adesivo, resina, e aí você vai escolher o melhor material para utilizar na sua colagem indireta. Tá? Então, os softwares também te dão algumas análises, por exemplo, a análise de Bolton, que a gente usa muito para saber a questão da proporção, dente arcada. Uso de articuladores virtuais também é bacana, já fiz alguns planejamentos para alguns dentistas que quiseram essa opção para poder já preparar o paciente para uma futura reabilitação ou até mesmo prevenir certos contatos que seriam deletérios. Então, o uso de articuladores virtuais também é bem legal. Tá? Você também pode sobrepor arquivos digitais, por exemplo, aí a tomografia, sobrepondo ao escaneamento intraoral, e daí você pode fazer um longo eixo daquele dente muito melhor, muito mais aproximado do real, para que a gente possa ter uma correlação do que é real da prática clínica, de longo eixo, em relação ao virtual. Quanto mais você jogar informações no software e ser mais preciso, melhores serão os seus resultados. E o setup virtual de alinhadores, aí você vai movimentar os dentes na posição que você gostaria. Fazer uma rotação, fazer uma inclinação. Reparem que tem um quadrinho ali, movimentos para o dente 23. Então, conforme você vai mexendo, aquele quadrinho ali vai mudando e vai te mostrando o quanto que você mexeu. E aí é importante, você ou o ortodontista que está planejando, quem quer que seja que esteja planejando, saiba bem os limites, saiba dominar esse software para fazer um tratamento previsível. Então vocês podem olhar ali
O software vem com diversos recursos, né? Então, movimentação, colocação de attachments, né? A checagem das colisões. Então, você pode ver ali a diferença da mão oclusão, né? Está tudo em inglês, claro. Movimentos para o 23. Inclinação, angulação, rotação. Left to right seria mesodistal, forward backward, lingual vestibular ou palatino vestibular, movimento de corpo, né? E aí você tem extrusão, intrusão, né? E aí o ângulo de longo eixo ali. Então você tem uma série de informações inseridas que é muito interessante de você utilizar e só agrega na tua prática. Tá? Então o software ele te permite realizar diversas possibilidades e prever seus resultados. Então você pode tentar prever os resultados. O que é melhor? É você extrair, você fazer o IPR, né, que são os desgastes, ou é melhor você fazer uma distalização de um grupo de dentes para você abrir espaço. Tá? Permite visualizar uma previsão do aspecto estético, né, após uma camuflagem ortodôntica. Então, como é que vai ficar esse paciente no final? Né? Qual é o aspecto? Né? Lembrando que o software também, uma coisa que eu não coloquei aí, que a gente também pode fazer a sobreposição também do Smile Design. Né? Hoje em dia, cada vez mais as áreas estão se integrando digitalmente, então a área cosmética, né, protética, cosmética e dentística está cada vez mais também trabalhando junto com a orto, né, para você posicionar os dentes, para depois fazer um smile design, né, uma confecção de facetas e laminados menos invasivos, com menos desgaste de tecido dentário. Então, essa integração é bem interessante. E aí o software permite visualizar isso e ter uma previsão do aspecto estético também. Tá? Dá para a gente avaliar se é possível atingir determinado objetivo, né? Os limites biológicos, por exemplo, como a tomografia computadorizada de feixe cônico, né? Ver se você não está extrapolando uma tábua óssea, né? Se tem alguma questão anatômica ali que você pode estar indo além do que deveria. Tá? É importante também, você vai quantificar a movimentação dentária para cada dente, né? O que você vai delimitar, o que cada dente, quanta movimentação você vai fazer ali. Isso você tem como ver, né? É diferente, né, do que a gente fazia um setup antigo, né, que a gente serrava dentinho por dentinho, tinha cera, tinha um monte de coisa, e a gente não conseguia quantificar, a gente só posicionava e via que aquele caso daria certo daquela maneira, né? E ele se encaixaria, mas não é a mesma coisa, e nem com a mesma facilidade, né? Dava um trabalho danado. Quem já fez sabe. E facilita, né, o planejamento biomecânico da movimentação. Até porque, por exemplo, você tem os recursos de vídeo, você vê aquela movimentação, aquilo se torna visível tanto para você quanto para você mostrar para o seu paciente, por exemplo. Avaliar também a necessidade de ancoragem. Tá? Se você precisa de mais ancoragem naquele caso, você precisa utilizar algum recurso ou deixar de movimentar um grupo de dentes em detrimento de mexer em alguma outra área, né? Uma ancoragem em área posterior frente a um movimento na área anterior e o contrário, ou, sei lá, vou usar uma ancoragem esquelética, uma mecânica auxiliar. Tá? Outra coisa que dá para a gente ver é a necessidade de desgaste por face, dá para a gente delimitar e ver face a face, e também dá para simular um pouquinho o aspecto após o desgaste. Tá? Não fica tão bom e nem tão bonito quanto no real, porque a gente toma mais cuidados na prática clínica, mas dá para a gente ter mais ou menos um aspecto. Tá? Prever também se vai ter sobra de espaço, futura necessidade de tratamento restaurador, é aquilo que a gente comentou. Às vezes o paciente tem uma discrepância, às vezes não tem como fechar todos os diastemas, e aí a gente coloca aqueles diastemas no melhor lugar possível
em termos de posição, para que depois o tratamento restaurador seja mais eficaz e feito de maneira mais positiva. Outra coisa que é uma vantagem é porque não tem, né, poeira de gesso e cera derretida, como eram os setups antigos, né? Você tinha que serrar dentinho por dentinho, você tinha que usar cera, e aí se desse certo você tirava aquilo ali do lugar e refazia, e tempo, e sujeira, e né, muita coisa para você resolver. Agora, não gostei, volta, tá a distância de um clique de mouse, né? Então você pode fazer N simulações, salvar as N, depois comparar uma com a outra, muito mais fácil. Né? A quantificação fica melhor, a visualização fica melhor, porque você pode ver o vídeo da sequência dessa movimentação, né? No setup estático, num modelo ortodôntico de estudo, você não conseguia ver isso. Né? Outra coisa, não tem a perda de material proximal, né? Quando você passava aquele arco de serra ali, né, no dentinho, você acabava perdendo alguma coisa, e você tem a possibilidade de prototipar isso aí, né, ou imprimir, né, como a gente fala mais propriamente, né, hoje em dia. Tá? E uma outra grande vantagem que eu considero hoje em dia é a facilidade com que a odontologia digital, de um modo geral, ela facilita a comunicação com o paciente e a tomada de decisão. Isso fica muito mais palpável para o paciente do que aquele nosso blá blá blá, sem ter muito o que mostrar para ele, que é um leigo, né? Ele não entende. Então, ele visualizar isso facilita demais. A gente vai, teu dente vai andar para cá, vai andar para lá. Né? Você vai ter a sua conversa lá com o seu paciente, mas de maneira facilitada. Ele vai estar vendo um vídeo, ele vai estar vendo uma foto, ele vai estar vendo um modelo 3D na frente dele que você pode mexer. Se quiser entregar o mouse para ele, dar uma mexida, fazer uma brincadeira com ele ali, que ele vai ficar com certeza, né, impressionado. Isso é uma coisa que também agregou muito, né, e vem assim, ajudando bastante na comunicação com o paciente. E é um grande diferencial, uma estratégia de marketing, né, mesmo, para adesão dos pacientes àquele tratamento. Além de te dar um status de uma pessoa que está atualizada, que está buscando inovações, o paciente vê isso sempre com bons olhos. Tá? Então, um outro, vamos dizer assim, aviso que eu gosto de dar para os colegas, né, e que a empresa também sempre gosta de salientar, é que, né, o planejamento desses alinhadores, quem tem o controle é o ortodontista responsável do caso. Você tem que fazer esse controle. O ortodontista é o responsável. Então, nós, ortodontistas, somos os responsáveis pelo caso, seja ele planejados dentro do nosso próprio consultório, ou seja, num centro de planejamento, como é a Smart Aligner, o ortodontista tem que controlar esse caso, ele é o responsável. Então, por isso é importante a gente estudar bastante, ler sobre o assunto, compreender o assunto, para que a gente possa efetivamente exercer esse controle. É muito importante. Tá? Acho que é o principal. É isso que vai fazer o tratamento dar certo. Né? O ortodontista ter o domínio daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo planejado. E vem aí agora a parte CAM, que é o Computer Aided Manufacturing. Isso é a parte de manufatura assistida ao computador. Então é a parte, vamos dizer assim, das impressões ou das fresagens, da confecção daquele aparelho ou daquela faceta, entendeu? Daquilo que você que você planejou no software, agora você vai externar isso num produto, num mundo, né, real. Você vai sair do virtual e os equipamentos vão te ajudar a fazer isso do virtual virar um mundo concreto. Né? Então, o alinhador vai sair daquele planejamento virtual e, através, né, de diversos equipamentos e processos, vai chegar
para o paciente, né, no mundo real, para ele colocar nos dentes dele. Então, essa é a segunda parte do fluxo, né, de qualquer produto. Né? Você faz o teu design, né, o teu planejamento e depois você bota ele para virar um produto real. Então, hoje a gente tem muitos recursos de manufatura. Né? Um deles é esse. Um exemplo é esse. Né? Então, a Sure Smiles tem um robô, né, e tem um sistema automatizado para fazer, por exemplo, a dobra de fios. Coisa impressionante, né? Então, olha lá, o robozinho ele vai fazer todas as dobras. Então, você vai pegar aquele paciente do início ao fim, a Sure Smiles vai te mandar os arcos todos do processo. Então, você preparou tua colagem indireta, né? Setou tudo, fez a colagem. Você pode também deixar todas as dobras de arcos para que você já preparado. Você pode pedir já a sequência de arcos feitas, dobradas com uma eficiência, com uma precisão de um robô, por exemplo. Ele está fazendo a manufatura, o teu arco. O teu arco é o que você planejou no virtual, transformado no real, que vai te ajudar a dar aquele resultado final que está no virtual a virar um resultado real. Né? Hoje em dia também temos máquinas que vão fazer, por exemplo, o trabalho de recorte dos alinhadores. Então você vê aí, ó, no caso ali tem a Tatman, tem um modelinho lá onde foi prensado o alinhador. Né? Então ela imprimiu e depois isso aí vai fazer o recorte. Ó. Você vê que tem a bolacha ali do alinhador, né? De tecido termoformado, e aí a máquina vem cortando já tudinho programado, né, para que saia já um recorte perfeito do alinhador. E aí você vai programar o recorte que você quer. Então, isso com certeza foi programado num software e, né, você apertou o Enter e falou, máquina, vamos lá, vamos produzir. E aí, ó, já sai lá, tem um alinhador totalmente recortado. Então, isso você vai começando a individualizar coisas, né, fazer com que você consiga fabricar coisas que antigamente eram muito individualizadas e difíceis de serem massificadas, né? Que a odontologia é muito individual. Tá? Então aí é um exemplo um pouquinho da nossa empresa, né? A gente trabalha com as impressoras da Stratasys, né? Então as impressoras têm esse cabeçote, né? que vai fazendo a deposição de resina e polimerizando ao mesmo tempo. Então você não precisa ter uma caixa de cura, não fazer uma pós-cura nesse modelo, eles já saem prontos para partir para a área de termoformagem. Né? E aí a empresa produz, como vocês veem na segunda foto ali à direita em cima, produz os alinhadores, os modelos das sequências, né? Como também produz outras soluções. Aí a gente tem a parte Smart Solutions, que seria para guias para cirurgia guiada de implante, PerioGuide, que seria os guias de pério para você fazer uma mente coroa clínica, e de osteotomia, não só de gingivectomia e osteotomia. Então a empresa trabalha com mais de uma solução, tem mais de uma solução, então quem quiser também, para um colega que tem um ortodontista, também indicar a cirurgião do maxila, a gente tem diversas soluções. É só entrar lá no nosso site do Smart Solutions. E aí a nossa equipe que faz lá o acabamento, polimento, dá aquele toque final para que o produto chegue perfeito para você e para o teu paciente. Então é mais ou menos a sequência que a gente segue lá na empresa. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho do fluxo de alinhadores in-house. O que seria in-house? Seria feito dentro do seu consultório, ou chairside. Isso aí tem cada vez mais terminologias para dizer o que significa. Tá? Mas é basicamente você produzindo, fazendo toda a cadeia do fluxo de alinhadores. Tá? Então aí isso é um artigo, tá? de que seria necessário e mais ou menos
uma questão de espaço que você precisaria ter para fazer os alinhadores dentro do seu consultório, ou laboratório, enfim, o que você planeja, né? Então você tem, né, na fase A, né, a workstation, onde fica o computador, aí eles aconselham até botar 2 telas e tal. Ali é a área que você vai ficar fazendo a parte de planejamento digital. Né? Depois, no B, né, eles botam ali, no caso é da Formlab, mas assim, enfim, tem várias marcas de impressoras SLA, né? E aí você vai ser a área onde você vai fazer as impressões, né? Você fez o seu design e manda imprimir. Né? E aí você manda imprimir, depois você vai fazer o banho de álcool isopropílico, né? Você vai ter aí uma lavagem desses modelos, porque eles saem meio, não saem totalmente preparados, é diferente da impressora das Stratasys da empresa. Isso a gente não tem ainda in-house, tá? Então, geralmente são impressoras SLA que depois vão precisar de um banho de álcool isopropílico. Em seguida, eles vão para uma caixa de cura, como se você polimerizasse a resina, né? Eles saem já mais ou menos prontos, mas tem áreas ainda que a resina não polimerizou totalmente e você tem que fazer essa cura para aumentar a resistência do modelo. Em seguida, você vai para termoformagem, eles botam Milstar, porque eles estão botando as marcas aqui, mas você tem diversas marcas, tá? Então você vai para termoformagem, que nada mais é que a plastificação, né, do modelo, para você fazer o alinhador. Tá? Aí depois airline, para você jogar um jato de ar e tudo mais. Aí eles falam a peça de mão de laboratório, né, que é para fazer o recorte, acabamento, polimento. Né? E aí você tem essa área em H ali, que é a área de trabalho, onde fica, sei lá, vai ficar você ou vai ficar algum funcionário que você designar para a função e tudo mais, um protétipo que você contratar, enfim. E aí eu acho um processo difícil para fazer uma pessoa só. Eu acho que a gente tem que ter funcionários auxiliares a esse trabalho. Né? Não é muito fácil você fazer totalmente sozinho o processo. Ou vai te tomar muito tempo, e aí esse custo do tempo também deve ser contabilizado aí no teu trabalho. Tá? Então, fluxo de alinhadores in-house, que é importante. Né? A empresa faz, né, lá nós temos cadistas que fazem essa preparação dos modelos. Né? A gente até designa lá na empresa como pré-CAD, né? Que é o pré-planejamento, né? Então, orientar os modelos, segmentar os dentes, determinar longo eixo, arco ideal do paciente, enfim. Aí tem diversos passos que cada software exige para os modelos ficarem preparados para o planejamento ortodôntico, que é o setup virtual. Tá? E aí aí realmente entra a fase de planejamento, que você vai fazer a movimentação dentária. E aí tem a timeline. O que é a timeline? É a linha do tempo da movimentação ortodôntica. Então, por exemplo, estou fazendo uma distalização, eu vou fazer ela sequencial, vou fazer ela em grupo, né? E aí você vai fazer aquela linha do tempo da movimentação. A maioria dos softwares hoje tem isso. Você trabalha com essa questão da linha do tempo. Para dizer também qual dente vai movimentar primeiro, né? Às vezes você vai encaixar um incisivo num alinhamento e aí ele está muito apinhado. Então, primeiro você vai abrir espaço para depois fazer ele chegar no arco, né? E aí se alinhar com os demais. Então, você vai fazer um processo em deixar esse dentinho separado, esperando até abrir o espaço e depois você vai colocar ele junto no conjunto, né? Então, a timeline é basicamente isso. E a inserção dos attachments. Então você já vai ver que vai tomando um tempinho aí. E aí que é o que eu estou falando ali na observação. Todos esses passos vão ser feitos pelo centro de planejamento. Caso você não consiga fazer, o centro de planejamento vai fazer por você. E aí é importante que você tenha conhecimento disso para você também poder questionar esse centro de planejamento. Será que é aquilo mesmo? Será que. Então, opa, tá legal, tá bacana, vamos aprovar. Ou
não está, né? Então tem que saber até para poder criticar ou não esse processo, tá? E aí outra coisa que você, quando você terminou aquela movimentação, e aí, por exemplo, deram 10 alinhadores, você vai ter que imprimir 10 modelos. Então, toma tempo, que você tem que posicionar esses modelos na bandeja. Então, por exemplo, ali, ó, esses modelos vermelhinhos significa que tem algum problema. O software também de impressão vai te dizer que tem algum problema, está faltando alguma coisa, né? Então, por exemplo, nesse aí está faltando suporte, então o modelo vai acabar caindo, ou não vai funcionar, ou ele está numa área que não vai conseguir fazer a impressão de forma correta. Ele vai sinalizando para você. Então, depois você vai ter que perder um tempo para equalizar esses modelos dentro dessa área de impressão da impressora, né? Então, e aí eles vão, o software também vai ter que trabalhar. Então, assim, né, não é pouca coisa não. Mas enfim, num Planning Center, né, você vai ter alguém que vai estar pensando nisso por você, tá? Então, você vai ter que ter uma impressora SLA. Então, um dos exemplos de boa impressora é a Formlabs, tá? Né? E aí você vê ali que eles começam, né, o motor ele vai, né, mergulhar na resina e vai subindo, vai construindo. Aí tem um laser, ele vai construindo aquele modelo 3D, seja odontológico ou não, né? Então é uma das boas impressoras do mercado. Tá? Lembrando que, apesar de eu botar aqui alguns fabricantes, eu não ganho nada com isso. Pelo contrário, nem tenho ainda. Tá? E existe uma outra que é a Sprint Ray, da Moonray. Ela é um pouco mais rápida. Dizem que, assim, alguns amigos consideram a Moonray, né, como top do mercado SLA para quem quer fazer alinhadores dentro do próprio consultório. Mas aí tem as preferências pessoais, tem a questão de espaço, tamanho, enfim, né? E aí preços, né? Então isso aí vocês têm que estudar porque não é fácil e cada um vai ter a sua preferência, né? E aí, ó, depois você imprimiu, você vai para lavagem, né? Então você tem já alguns equipamentos de lavagem e aí, ó, você vê ali que quando você tira, né, os modelos, ou eles podem estar na sequenciazinha como estão aqui, ó, uma sequenciazinha na vertical, uma sequência na horizontal, e aí você tem que fazer esse banho. Aí IPA é o álcool isopropílico 90% ou mais por 10 minutos e você tem que deixar secar antes de fazer a cura, né? Antes de ir para a caixa de cura. Então, mais tempo, pelo menos 10 minutinhos mais o tempo de secagem. Depois você vai preparar, né, vai remover as partes da plataforma, né, vai remover o suporte se for necessário, expor os modelos, né, na luz e calor para aumentar as propriedades mecânicas, né, a acurácia e a precisão desses modelos. Tá? Então, ali, esse é um exemplo do caminho que a Formlabs colocou no site deles, né, e eu peguei para usar de exemplo. Né? Aí você tem o pós-cura por 30 minutos a 60 graus. Aí ele botou lá, usando sua própria caixa, a cura pelo menos tem que chegar nessas especificações, né? 60 graus por 10 minutos, a 60 graus Celsius. Enfim, aí tem as especificações, vocês vão ter que ler para poder trabalhar. Tá? Então, olha lá, tirou da impressora, vai lavar, depois vai para caixa de cura. Aí a sequenciazinha que a gente estava falando ali. Né? Alguns escovam, outros só deixam banhados, enfim, aí vocês têm que estudar e ver qual é a melhor forma e o que vocês acham que é o correto. Né? Depois você vai fazer a termoformagem, né, e a entrega. Né? Então você vai usar uma máquina de termoformagem, depois você vai
e vai termoformar os alinhadores, geralmente entre meio e 0,75 para os alinhadores e 1 milímetro para a contenção. Então o plástico vai de meio a 1, sendo os alinhadores geralmente nessa faixa de meio a 0,75. Tá? Depois você vai usar o Dental Handpiece, que é a peça de mão, né? Que geralmente você está usando um motorzinho de bancada e vai fazer o recorte. Aí tem lá o cutting disc, né, que eles falam, disco para cortar, carbide, os de polimento, e aí você tem as tesourinhas especiais para fazer o recorte em algumas áreas que elas ajudam a, de repente, dar um detalhamento e facilitar o trabalho. As tesourinhas também são um bom macete de você usar. E aí, ó, uma maquinazinha de termoformagem, lembrando, não pode ser qualquer plastificadora, né? Porque tem que ter uma alta pressão. Se for feita com baixa pressão, vai dar problema. Então tem que investir numa boa plastificadora, não tem jeito. Tá? Tem que gastar um din-dinzinho, não tem fórmula mágica. Tá? Então aí, ó, é um exemplo de termoformagem feita de maneira pobre, né, numa placa de Zendura, e uma boa termoformagem. Você vê a quantidade de detalhamento como diferencia do lado esquerdo para o lado direito. Né? Você vê a quantidade de detalhes nos sulcos do dente, né, que você vê na foto da direita em detrimento da foto da esquerda, que você quase não vê sulco e tal. Tem algum detalhamento, mas não é o ideal. Está bem diferente se você comparar uma foto com a outra. Tá? Então essa termoformagem pobre geralmente são com plastificadoras com baixa pressão. E é o que a gente geralmente encontra aqui no Brasil, encontra nos consultórios. A plastificadora é mais comum para a gente trabalhar, né, com algumas plaquinhas que a gente faz no consultório, né, para clareamento ou para outras funções que não exigem total detalhamento, como um alinhador que precisa estar bem ajustado ao dente para que esse movimento dentário aconteça de forma eficiente. Então, como eu falei, o plástico ele vai variar de meio a 1 milímetro, então você tem que conhecer essa espessura, saber dessa espessura, o que você vai usar. Geralmente meio milímetro a gente procura usar mais para guias de attachments ou até para movimentos muito residuais. Algumas empresas usam, mas os alinhadores mesmo ficam no meio termo ali 0,75. E 1 milímetro geralmente para contenções, uma coisa mais rígida. E os diferentes materiais que esse plástico pode ter. O poliuretano, o PETG e alguns fazem mais de uma camada de diferentes materiais. Aí vai depender da finalidade, do que ele quer no tratamento e, por exemplo, se é para contenção, quer coisa mais rigidez, enfim. Tá? Mas, geralmente, o poliuretano tem sido o material aí, vamos dizer que está na crista da onda para os alinhadores, um material mais qualificado. Mas o PETG também serve bem e não dá para a gente cuspir no prato que comeu, né? Porque o PETG foi um bom material para muita coisa. Então, aí é um exemplo de uma placa de poliuretano, a Zendura, né? Até usei no exemplo da plastificação lá, para comparação, da baixa e alta pressão. Né? Então, aí você tem também comprar esse material, ter o estoque desse material. Tá? E aí, ó, você tirou da impressora, fez seu molde 3D, vai para a produção do aliviador, né, na plastificadora a vácuo, e aí ele vai sair na bolacha conforme está ali. Tá? E aí você vai escolher o tipo de recorte. Tá? E aí você tem artigos que falam dos diferentes tipos de recorte, diferentes tipos de margem. Então você vai escolher dependendo daquilo que você quer para o seu tratamento. Essa é a vantagem também de você estar no fluxo de alinhadores in-house. Você vai escolher. Se você quiser mudar no meio do tratamento e modificar por algum motivo, você consegue. Geralmente numa empresa, as empresas vão escolher um tipo de recorte e vão te entregar. Isso é o que vai mais acontecer. Tá bom?
Mas vale também estudar, dar uma olhada nisso, para você delimitar que tipo de recorte, né? Então, isso também faz diferença na retenção e na movimentação, tá? Então, aí é aquela fotinha da área que está fazendo recorte, acabamento e polimento lá da nossa empresa, tá? E é uma questão que você vai gastar tempo também, né? Recorte e acabamento e polimento. Depois eu vou contar essa vantagem para vocês, né? O alinhador in-house, a individualização do tratamento, ela é muito grande. Essa é uma vantagem. Apesar de tomar muito tempo, né, num processo, e isso numa empresa a gente não vê, né, fica escondido da gente, mas quando a gente traz para a gente, traz para um laboratório que a gente monta, ou a gente mesmo quer assumir tudo, né, toma bastante tempo. E a individualização ela é bem interessante, porque você pode fazer o tratamento em etapas. Eu escolhi não imprimir tudo agora. Vou imprimir até a etapa 5. Vamos ver como é que vai ficar. Eu reescaneio, vejo se chegou até ali. E aí depois da etapa 5 eu faço uma sequência de mais 5. E aí você pode ir customizando isso da maneira que você preferir. A inserção dos atáticos, por exemplo. Olha, não preciso mais de atático no dente tal, né? Você está customizando, foi até a etapa 5, posso remover todos os atáticos. Pô, que ótimo, né? Você vai lá no meio do tratamento e show, tira os atáticos, incomoda menos o paciente. Enfim, é o que eu falo, a customização do tratamento no in-house, isso realmente é uma vantagem. Tá? Modificar a altura do recorte, como eu já tinha falado, e modificar a espessura e o tipo de placa. Agora eu vou usar uma plaquinha fina para finalizar uma coisinha boba ali e tal, uma plaquinha que incomoda menos o paciente, ou vou, sei lá, aumentar a retenção, o alinhador está começando a sair, coroa clínica curta, vou trabalhar diferente, enfim. E aí você, né, viu que não deu certo, você vai modificando e aí vai trabalhando mais em etapas mais customizado e acompanhando mais essa evolução do tratamento de perto. Então é mais ainda customizável do que já é o tratamento com alinhadores. Essa eu acho que é uma das vantagens do in-house. Você tem mais controle ainda do que está sendo feito, mas tem a questão, o investimento de todo aquele equipamento e o tempo. Então por isso que eu boto aqui esse slide, é uma brincadeira, que eu falo, é muito tempo consumido. Filósofo Joe Calçoni. Não sou filósofo, mas é isso, gente. Vocês vão ter que optar o que vocês querem para a vida de vocês, entendeu? Ou qual a estrutura que vocês vão montar, né, de consultório, de parte laboratorial, para ter essa customização ou não, entendeu? Então, pessoalmente, eu falo para vocês, eu trabalho bastante com alinhadores. No ano de 2019, eu fiz mais de 30 casos lá na empresa, de pacientes meus, do consultório. Então, assim, e eu uso a estrutura da empresa mesmo, né? Porque não dá para eu botar isso dentro do meu consultório. O custo de tempo, o custo de trabalho, de manutenção de equipamento, o investimento que é feito. Então, eu utilizo todos os canais digitais da empresa, eu faço isso, né? Além de aproveitar o fato de eu ser planejador lá. Isso também, claro, me facilita, mas eu já usava o Smart Aligner antes de ir trabalhar lá. Então usei bastante. Sempre foi um serviço excelente. A empresa dá muito suporte. Inclusive a gente tem um e-mail de suporte, que acho que é uma das coisas mais interessantes que a empresa pode proporcionar, um diferencial, que é o suporte@smartaligner.com.br. E aí você vai falar com a gente, com os ortodontistas, tirar suas dúvidas, fazer prévias de caso, enfim, o que vocês preferirem, tá bom? Então, é por aí. Acho que, no meu caso, a minha opinião formada em relação ao tema ainda é muito tempo consumido e muito dinheiro gasto para você chegar lá. Então, como é que seria o fluxo digital para os alinhadores Smart Aligner? Vamos agora falar diretamente no propósito do Smart Aligner, para vocês conhecerem. Então, como eu já tinha falado no início, a gente tem
a estratégia do Smart Scan para algumas cidades. Então você solicita, a empresa vai no teu consultório, atende o teu paciente, faz o escaneamento, tira já as fotos necessárias, você só tem o trabalho de preencher a ficha no nosso site. Tá? Para quem não tem, aí é o que eu falo, manda para uma clínica radiológica que faça a aquisição dessas imagens, eles te mandam isso tudo por e-mail, e aí você posta tudo lá no nosso site, tem uma área, eu vou mostrar o preenchimento da ficha mais para frente, e aí vocês fazem o preenchimento da ficha, faz o upload de todos esses arquivos, das fotos, do escaneamento, tudo direitinho, está tudo muito intuitivo no site, tá? O site é smartaligner.com.br, não tem erro. Tá? Se você não tiver acesso a nenhum tipo de escaneamento, faz uma moldagem superior, inferior e o registro de mordida, tá? Com silicone de adição. Não use ultraleve, tá? A única recomendação que a gente fala, usa leve e tal. E manda lá para a empresa. E lá a gente vai fazer o escaneamento de bancada que a gente tem para oferecer para vocês, tá? Sem custo adicional. Mas lembro todos, tem que mandar logo, porque o prazo para você vazar o gesso, não ter distorções, não ter problema, são de 7 dias. Então manda de repente por Sedex, para chegar logo na empresa e a gente poder fazer logo esse escaneamento, tá bom? Ou então manda para algum parceiro que tem aí na tua cidade para escanear esse modelo, e aí você já vai mandar o arquivo direto, enfim. Aí tem que tentar os diversos recursos, porque esse paciente precisa ser virtualizado e precisa de um modelo STL, modelo 3D para trabalhar no software. Tá? Isso aí é um modelo de fotografias, tá? Isso é bem importante vocês prestarem atenção, sempre fazer um modelo de fotografia padrão, porque senão a gente não consegue fazer o planejamento. Eu lembro a todos que as fotos, elas são o paciente lá para a empresa planejar. Então, se você manda fotos ruins, como é que a gente vai ter a noção do seu paciente? E aí a gente pode mandar um planejamento que não atenda aquilo que você quer, porque simplesmente a gente não teve uma visualização completa do caso. Então, é importante. Então, fotos entre esses locais. De preferência, né, com máquina, aquilo tudo. Mas o importante é que esteja nesse padrão aí, pelo menos para a gente poder trabalhar. Tá? E aí o nosso site, smartaligner.com.br, você vai entrar, aí tem uma opção para doutores ali, no canto direito em cima do site. Né? E aí você vai clicar naquela área, porque tem a área que as pessoas procuram, os leigos, né, os pacientes, os clientes, enfim, procuram para saber informações sobre o produto de uma maneira geral. Então você entra na área de doutores e aí você vai lá, ó, solicitar o trabalho, tá vendo? Aí quando você entra nessa área, aparece a área para pacientes, né? Que era aquela página inicial que o produto se apresenta. Mas vale dar uma olhada geral. Tá? Então aí eu fiz um videozinho para mostrar para vocês um exemplo, botei até o nome da minha esposa, como exemplo para vocês fazerem, como é que essa ficha é feita. Tá? Acompanhem aí. Bota seu nome do teu paciente, coloca as condições clínicas desse paciente. Eu brinco que é a prova de múltipla escolha, né? Então é facinho de preencher, intuitivo, não tem muito o que falar. É importante, dentro dessa ficha, o objetivo principal. Descreva ele bem, olha. Eu vou descrevendo ali, não precisa ser uma redação, mas você precisa botar o que é importante para o caso ali. E, se possível, descrevendo legal o que é importante para esse caso. Então, muita gente deixa de escrever os objetivos do caso. Aí você vai dizendo os dentes que você quer movimentar, o que não pode movimentar, se coloca tátil, se não coloca tátil, se você vai movimentar as duas arcadas, não movimentar, elásticos, sobre mordida, o que você quer fazer, linha média, o que você vai fazer, mordida cruzada, tem, não tem, diastema, apinhamento. Então, é uma ficha bem completa. Né? Se você quer fazer expansão da arcada, não quer,
Então vocês vão vendo aí que a ficha está bem completa para poder orientar a gente para o planejamento com o caso em mãos, né? E aí você diz ali, ó, se é modelo virtual, se não é, se é modelo gesso, quanto tem endereço para entregar, forma de cobrança, tá? E aí, se você escreveu alguma coisa errada ou faltando, o próprio sistema te diz. Então ali, ó, eu até errei de propósito, vou mostrar que faltou alguma coisa, tá? E aí é onde você vai fazer o upload dos arquivos. Eu não fiz porque não é um caso que eu vou realmente, efetivamente fazer. Né? E esse aí é a nossa nova geração de alinhadores. Então estamos com um material melhor, né, para proporcionar uma maior indicação de casos. Aí vocês vão lá no site conhecer um pouquinho mais dessa nova geração. Então, botei um caso clínico para mostrar para vocês. Então, mostrando fotos extraorais, radiografias para controle. Essa paciente tinha 64 anos, na época que fez o tratamento, doença periodontal grave, fumante. Então, isso não é impeditivo de você usar os alinhadores. Tá? E aí, esse era o aspecto clínico inicial. Ela reclamava muito do incisivo lateral superior estar palatinizado, que ela dizia que no sorriso extraoral ele não aparecia. Tá? Então, essa palatinização do incisivo lateral realmente incomodava bastante ela, porque ficava numa área de sombra, numa foto de sorriso normal, com celular, uma selfie da vida, ela reclamava disso. E aí, né, na nossa conversa, eu mostrei ela com as fotos, e aí é importante ter boas fotos, mostrei ela outros defeitos, né, o grau de apinhamento que ela tinha na área interior, né, o comprometimento periodontal que ela tinha, o diastema inferior que ela possuía, tá? E aí a gente foi conversando e delimitando o que a gente queria para o caso. Então, as fotos são um primeiro canal de comunicação com o teu paciente. Então é importante boas fotos, não fique com preguiça. Depois isso vai se tornando um hábito tão natural de você já chegar na primeira consulta, fazer fotos, poder botar isso numa tela gigante, o paciente olhar e conversar com ele, entendeu? E dar zoom, diversos ângulos, com um espelhinho ali na mão, né? O paciente fazendo assim, você não consegue o mesmo efeito, né? Esse encantamento inicial do paciente, as fotos são muito importantes. É uma dica. Tá? E aí, esse é o viewer, tá? Para quem, por exemplo, está usando o Planning Center, você não tem o software, então você não tem as possibilidades, mas geralmente tem várias empresas que oferecem softwares de visualização gratuitos. A Trishape é uma. No nosso relatório que a gente manda para vocês, vem esse link. Vocês vão ver até no slide da aula esse link. Tá? Então você pode ver ali, você pode mudar de cor, mudar de visão. Olha o paciente olhando essa documentação. Né? O cara vai ficar impressionado, com certeza. Né? Então, aquilo que eu falei, estratégia de marketing também é fenomenal. Tá? Então você pode fazer, por exemplo, medições. Né? Você vê uma setinha que eu botei ali do lado à direita, né? num íconezinho que tem uma fita métrica, você coloca esse ícone e faz essa medição. Aí você aperta onde são os pontos que você quer fazer a medição da distância. Então, nessa paciente, no caso, ela tinha 1,19 de distância ali das proximais, né? Um diastema de 1,19, e olha a deficiência, né, de inserção óssea e tudo mais que o caso envolve. Olha a magnitude, né, que você tem para olhar, para observar, para colocar isso aí. Então, ortodontia digital, odontologia digital, você consegue magnificar muita coisa e observar muito mais detalhe do que o nosso olho poderia. Né? Então, como é que eu iria de olho e falar assim, não, acho que aqui tem 1,19, né? Não dá, mesmo com uma reguinha. Poderia usar um paquímetro digital, mas muito mais fácil, não precisa estar na boca do paciente com um paquímetro, né? Então, isso facilita muito. Aí segue o relatório, vocês veem ali o link, né? Dropbox, 3D Viewer Setup, para você instalar no seu computador. Nesse caso eu fiz em 2017, 16 de novembro de 2017, tá? Um caso bem interessante, né? Vocês podem ver.
E aí o relatório ele vai te dizendo tudo, as características do setup. Então, por exemplo, ele vai dizer, foi planejado alinhamento, nivelamento, tudo aquilo, todo aquele passo a passo que o tratamento vai ter. Tudo que foi feito dentro do software é detalhado. Aí arco superior, arco inferior, depois ali você vê a quantidade de alinhadores. Se tiver attachment, vai vir esse guia de attachment mais 7 alinhadores, 8, 10, enfim, mais inferior com guia de attachment e tal, e aí vem o total de alinhadores. Depois vem o quadro de movimentações, e aí tem uma legendazinha para você entender para onde que é o movimento, que ele vai botar positivo é distal, negativo é, enfim, e aí você vai conseguir interpretar esse quadro de movimentações que diz com precisão tudo o que aconteceu no teu caso, que movimentou, quanto que movimentou nos mínimos detalhes. Tá? E aí vem os modelos finais do planejamento, olha lá, gestão fechado, eu colori até de outra forma para chamar atenção, tá? Quanto que você pode brincar, né, no seu viewer e tal, esse não é software planejamento, isso é o viewer, tá, gente? Quanto você pode brincar e mostrar para o seu paciente, encantar o seu paciente com a tecnologia, né? E aí dentro do relatório vem aí as áreas de colisão. Então, nesse caso, eu planejei uma área de colisão entre os dois pré-molares. Se vocês observarem ele de um lado e de outro, é o único lugar que tem área de colisão. Do lado, né, vamos dizer, mais esquerdo da imagem, nos dentes posteriores, você vê algumas colisões em vermelho, quer dizer, depois eu fiz ajuste oclusal na paciente, ela tinha um contato mais firme ali, do que em detrimento do lado direito da imagem, que na verdade é o lado esquerdo da paciente, que tem as áreas estão demarcadas em cinza, quer dizer, um contato abaixo de 0,1 milímetros, tá? Só para esclarecer para vocês. Mas ali do lado, na interproximal dos prés, tem 0,49 e 0,20 ali de desgaste programado para o caso. Mesma coisa agora na visão inferior, alguns desgastezinhos ali na região anterior e as colisões oclusais ali aparecendo. Isso aí é a radiografia do pós-tratamento, tá? Ela é uma paciente periodontal, fumante, eu fiz esse controle de periapical, estava controlando não só vendo a ortodontia, né? E tinha que ser uma movimentação bem suave, né? Para não atrapalhar a parte periodontal. E aí a gente vê pelo raio-x final, comparado com o raio-x inicial, que nós temos uma diferença em relação ao diastema, mas não temos diferença em relação à parte periodontal. Então foi preservado ali essa condição periodontal da paciente. Né? Aí o aspecto do caso clínico. Tá? Importante vocês olharem ali a foto que está à direita da oclusal inferior, ver que o giro não foi todo. Mas como ela tinha um problema periodontal, não quis insistir. De qualquer forma, o diastema foi fechado. Tá? E olha o alinhamento, né, no oclusal, daquele apinhamento que tinha, como é que ficou, e o lateralzinho lá, ó, já colocado, inserido no conjunto do arco. Tá? Então, depois eu fiz uma camuflagenzinha para tirar a impressão do dente girado e fechar um pouquinho aquele buraco todo. Essa foto não está com a maior qualidade do mundo, até porque a paciente veio com um tártaro ali, eu removi, ficou um leve sanguinho ali, se vocês repararem. Tá? Enfim, mas aí era a foto que eu podia tirar na hora que eu podia tirar, né? Que a paciente também foi possível. Às vezes não é fácil a gente convencer nossos pacientes. Então aí tem a comparação do antes, o término dos alinhadores, e depois a camuflagem com restauração, a dentística ali atuando nos incisivos inferiores. Tá? Então reparem ali a diferença do incisivo lateral superior, que ficou, a resolução do apinhamento e o fechamento desse diastema da parte inferior. Aí, ó, comparativo na questão oclusal, antes e depois. E aí, né, como eu programei aqueles desgastes, vocês podem reparar pela foto oclusal que
os pré-molares tinham restaurações que invadiam a região proximal. Por isso eu localizei todo o desgaste nesses dentes. Lembra que eu botei só entre os prés? Estava lá só entre os prés? Isso é uma das coisas que o planejamento digital nos permite fazer. A gente observar essas coisas. O paciente tem uma amálgama entre os prés. Cara, se desgastar uma amálgama, tá lindo, né? E não desgastar dente em outras regiões. Então são essas coisas, essas nuances, essas coisas que a gente pode programar com a ortodontia digital mais fácil, de maneira mais fácil, mais pontual e mais eficaz. Tá? E aí o resumo desse fluxo digital. Tá? Então, relembrando, você vai fazer protocolo fotográfico mais o modelo digital, essa é a documentação mínima exigida. Eu gosto de tirar a radiografia e controlar os pacientes. A empresa não exige, que acho que concorda que o dentista está controlando o caso e o dentista é o responsável pelo caso, entendeu? Mas o ideal é que vocês, mesmo que não mande para a empresa, vocês façam. Essa é a minha recomendação pessoal como ortodontista, dentista, enfim. Então, reuniu as imagens do protocolo fotográfico modelo digital, preenche o formulário no site. Depois, isso vai ser feito o setup virtual. A gente dá um prazo de até 5 dias para entregar para vocês esse setup. Depois, o setup é enviado por e-mail, né, na forma de relatório, na forma de modelos, e aí tudo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. E aí vocês vão dar a aprovação por e-mail. Né? Então, por isso que é importante o critério de vocês, né, o estudo de vocês para aprovar ou não esse trabalho, sugerir ou não alterações, porque aprovou, vai para impressão e aí não tem como voltar mais. E imprimiu, vai chegar lá no seu consultório o Smart Align. E aí tem o prazo também de confecção desses alinhadores até chegar no seu consultório. É um processo bem simples, é um workflow muito tranquilo, que eu uso bastante no consultório e que, sendo bem utilizado, é um sucesso total, não tem como pensar diferente, e cada vez mais a empresa tem investido na qualidade dos planejamentos, na qualidade do material utilizado e no que entrega para vocês, além, né, de ter um suporte que é diferenciado, né, que é feito por ortodontista. Eu acho que isso realmente muda, né? Não é te vender um negócio e virar as costas e falar agora você se vira. Então isso é o que me motivou a usar bastante, e talvez usar bastante talvez tenha influenciado eu estar aqui podendo dar essa aula para vocês hoje, tá bom? Então, é uma nova tecnologia, né, com suporte clínico exclusivo. Então, aquilo que eu te falei, o suporte dos ortodontistas, é nesse e-mail aí, suporte@smartaligner.com.br. Temos nossos canais de atendimento logo abaixo, 0800, para vocês ligarem, pedirem o Smart Scan, os contatos com a empresa, falar com o pessoal do atendimento, por e-mail, pelo site, pelos telefones, enfim, da maneira que você preferir. Né? E espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha elucidado muita coisa aí na cabeça de vocês. Eu também passei por essas fases de aprendizado e acho que a gente está sempre aprendendo. E é o que eu deixo de dizer, a gente tem que estar sempre aprendendo. Quando está sempre aprendendo, está sempre evoluindo. Tá? Então, fica um abraço para todos e agradeço a atenção de ter visto essa aula até o final. Então, fica aí os meus contatos para aqueles que querem entrar em contato comigo, tirar mais algumas dúvidas. Enfim, estou lá na empresa à disposição. Estou aí nos canais mais comuns, né? Instagram, Facebook e o WhatsApp, além do e-mail. Muito obrigado a você.